Fala pessoal, aqui é o Mário Vergara e sejam todos muito bem-vindos ao segundo vídeo da nossa série Os 7 Segredos para Aprender Inglês ou, de fato, qualquer outro idioma, pois os ensinamentos, os segredos, as dicas que eu tô passando aqui nessa série servem para quem quer aprender inglês e também para quem quer aprender francês, espanhol, russo, chinês, qualquer outro idioma. Lembrando, é uma série, são 7 segredos. Se você não quiser perder nenhum dos segredos, eu recomendo muito que você se inscreva. Se você estiver vendo no YouTube, se inscreve no YouTube, tá vendo no Instagram, segue no Instagram, tá vendo no Facebook, segue no Facebook. Os vídeos são divulgados no YouTube, no Facebook e no Instagram. E são 7 vídeos, a gente está no segundo, ok? Então vamos lá. Segundo segredo para o aprendizado do inglês. Deixa eu arrumar aqui o nosso whiteboard, nosso quadro, onde eu farei todas as explicações. E antes de eu entrar no segundo segredo, um adendo, uma coisa muito importante. Este segredo aqui parece uma coisa muito simples, que eu vou te ensinar hoje, porém, eu sou capaz de apostar com você que o que eu vou te ensinar aqui é a grande diferença entre você aprender ou não aprender inglês. O que eu vou te ensinar aqui hoje, tem muita gente que passa anos estudando inglês e não aprende. Eu tenho certeza que você conhece gente aí que estudou anos, muito tempo de inglês e não aprendeu inglês. Ficou aquele inglês meia boca. E o motivo, em geral, um dos grandes motivos para essa pessoa não aprender é o que eu vou te ensinar aqui hoje. Então, é uma coisa de valor, preste muita atenção. Vamos lá. O segredo é o seguinte, é você entender a diferença entre conhecimento e habilidade. Simples assim. Como assim, Mário? Diferença entre conhecimento e habilidade? É exatamente isso que está aqui. Se você entender a diferença que existe entre o que é um conhecimento e o que é uma habilidade, e você conseguir entender como isso funciona no aprendizado do inglês, as chances de você chegar na fluência no inglês são muito maiores. E como eu disse, tem gente que estuda inglês durante anos e anos estudando inglês e não consegue aprender. E um dos grandes fatores é isso aqui. Parece simples, né? Talvez você esteja pensando, Mário, isso aí eu já sei, né? Mas acompanha aqui que eu vou mostrar para você exatamente o que é isso e exatamente como isso influencia no inglês. E aí você vai sacar por que muita gente passa anos camelando e não aprende, e é por causa disso aqui. Vamos lá. Se você achou simples, continua aí que agora que tudo vai fazer sentido. Vamos lá. Conhecimento, habilidade. Qual que é a diferença entre um conhecimento e uma habilidade? Vamos começar com conhecimento. O que é um conhecimento? Um conhecimento é um saber, é algo que você sabe na teoria. Por exemplo, vamos pegar um exemplo da vida real. Você pode ter conhecimento da teoria musical, certo? Você pode entender sobre teoria musical, sobre as notas, sobre as escalas, você pode estudar ali a teoria, a música, sem nunca saber tocar um instrumento, certo? Eu posso estudar a teoria musical, mas não saber tocar violão, não saber cantar, não saber tocar piano, mas eu sei a teoria. É um conhecimento que você adquire, né? Você sabe aquilo. Outro exemplo de conhecimento, você pode pegar e ler um livro sobre as regras, vamos colocar as regras do xadrez, né? Você pode ler um livro sobre as regras do xadrez, é um jogo. Você vai lá, você nunca jogou xadrez na vida, mas você leu sobre a história do xadrez, sobre as regras do xadrez, você leu até um livro de táticas para ficar bom no xadrez, mas você nunca jogou xadrez, mas você sabe a teoria, é um conhecimento que você adquiriu. Agora vamos relacionar com idiomas. Você pode saber, por exemplo, ter o conhecimento das regras gramaticais. Então você pode ler ali sobre regras gramaticais do inglês. Tem um tempo verbal no inglês que confunde muita gente, que é o present perfect, né? O presente perfeito. Você pode ir lá e ler vários livros, várias instruções, vários artigos que explicam em detalhes todas as regras, os porquês. Ou, por exemplo, você quer aprender sobre as preposições, aí você aprende lá quais são as preposições no inglês, para que servem, quando que elas são usadas, quando que elas como é que elas funcionam, quais são as regras, enfim. Tudo isso são conhecimentos que você adquiriu, são coisas teóricas, ok? Agora, por outro lado, temos as habilidades. Habilidades não são saberes, né? Habilidades são coisas que você sabe como fazer. Você tem a habilidade de fazer alguma coisa. É diferente de teoria. Então, por exemplo, você tem a teoria musical, certo? Mas você pode não saber teoria musical
e saber tocar violão, né? Por exemplo, tocar violão é uma habilidade, né? Uma coisa que você sabe fazer, você sabe pegar o violão, colocar os dedos no lugar certo, fazer a batida certa, é uma habilidade. Você pode saber tocar violão e não entender praticamente nada de teoria musical. Ou você pode entender muito de teoria musical e não saber tocar violão. Ou você pode ter os dois, né? Saber a teoria e saber tocar. Mas você concorda comigo que existe uma diferença entre ter o conhecimento, a teoria e ter a habilidade? Né? Tem uma diferença bem clara. Mesma coisa as regras do xadrez. Você pode entender das regras e das teorias e da história do xadrez. Ou você pode simplesmente jogar, né? Vamos colocar aqui, ó. Saber jogar xadrez, né? E aqui, claro, tem uma conexão, porque para saber jogar xadrez, você tem que ter o conhecimento das regras, certo? Então tem uma... Dá para tocar violão quase sem saber nada de teoria? Meio que dá. No xadrez, saber jogar xadrez envolve um pouco de conhecimento, mas ainda assim, sempre tem uma relação entre conhecimento e habilidade, ainda assim, você concorda comigo que você pode conhecer poucas regras, ler poucos livros, você não tem muito conhecimento, mas você joga xadrez todo dia, então você está acostumado com as jogadas, com a coisa ali na prática. Então tem uma coisa é saber a prática, outra coisa é saber muito de teoria. Inclusive é muito comum, né? Pessoas que entendem muito de teoria, mas não são muito bom de prática. Pessoa que é muito bom de prática, sabe pouco de teoria. Sempre existe essa relação. E as pessoas, quando são muito boas em algo, em geral, elas têm tanto a habilidade quanto o conhecimento. Um músico muito bom, um músico muito habilidoso, ele tem muita habilidade, ele toca muito bem, mas ele também conhece muito bem as regras. Um grande jogador de xadrez é um cara que entende, talvez, da história do xadrez, das regras, ele tem conhecimento sobre o xadrez, mas ele também tem a habilidade ali da partida e tal, você fica nervoso, tudo, né? Ele joga xadrez. E, indo agora para os idiomas, uma coisa é saber as regras gramaticais, e outra coisa, vamos colocar aqui, é saber falar o idioma. E aí isso se aplica para falar, para entender, logo eu vou elaborar mais, mas vamos colocar aqui inicialmente falar o idioma. Uma coisa é você saber falar o idioma, saber dizer coisas naquele idioma, ou ler, ou entender, e outra coisa é saber as regras gramaticais. Como o nosso assunto aqui é idiomas, eu já vou dar um exemplo direto, bem simples de entender, relacionado entre a diferença entre conhecimento e habilidade quando se trata de idiomas. Eu posso ensinar para você, talvez você já saiba, né? A maioria das pessoas, em geral, mesmo quem sabe pouco inglês, sabe se apresentar em inglês. Como é que você se apresenta em inglês? Você chega lá e fala assim: oi, meu nome é fulano, eu sou do Brasil e eu gosto de estudar inglês, né? Se você fosse falar isso em inglês, você ia dizer hello, né? Oi. Então, vamos supor que eu estou ensinando para você, ó. Oi é hello, né? Olá, oi, hello. Aí você pode dizer assim, my name is, vamos supor que seu nome é João, fazer de conta que seu nome é João. Então, my name is João, né? A maioria dos brasileiros sabe isso aqui, né? My name is João. Te ensinei a falar, meu nome é João. Meu nome é João. Aí eu te ensino a falar, eu sou do Brasil. Eu sou do Brasil é I'm from Brazil, né? Esse I'm, eu sou. From, do. Brazil, né? Em inglês é Brazil, em português, Brasil, né? I'm from Brazil. Eu sou do Brasil. E aí uma frase um pouco mais elaborada. I like to study English. Eu gosto de estudar. Like é gostar neste caso. I like to study é eu gosto de estudar. I like to study. Eu gosto de estudar o quê? English. Então, isso aqui é uma maneira simples aí de você se apresentar em inglês. Hello, my name is fulano, my name is João, I'm from Brazil, I like to study English. Eu posso te ensinar isso aqui, você pode aprender isso aqui na prática. Tem várias regras gramaticais aqui dentro, tem um monte de regra gramatical aqui, tem um monte de coisa aqui, um monte de teoria aqui dentro. Mas você pode simplesmente aprender isso aqui. Você vai saber dizer isso aqui quando alguém chegar, hello, my name is fulano, I'm from Brazil, ou I'm from qualquer lugar que eu quero falar, I like to study English, ou qualquer outro. Os caras falam, I like to study French, eu gosto de estudar francês. E assim por diante, você vai entender. Ou seja, você tem, né, isso aqui não quer dizer que você sabe falar inglês fluente, mas você pode ter a habilidade de se apresentar em inglês ou de entender quando alguém falar isso pra você. Isso é uma habilidade. Não quer dizer que você tem o conhecimento, por exemplo, das regras gramaticais. Quer ver?
Tem regra gramatical aqui dentro? Tem. Por exemplo, tá vendo esse as aqui? Sabia que isso aqui é o verbo, sabe o verbo to be? Aquele que você aprende na escola todo ano, o verbo to be, né? Em inglês é o verb to be, né? Isso aqui é o verbo to be na terceira pessoa do singular, né? E esse my aqui é um pronome possessivo, né? O possessive pronoun, né? My. Ou, por exemplo, aqui, né? Tem outro verbo to be aqui, que é o verbo I. Aqui é I am. Isso aqui também é o verbo to be, né? Conjugado na primeira pessoa do singular e ele foi contraído. Ou seja, tem várias regras, várias teorias aqui dentro. Só que você pode saber isso aqui. Então você pode ser uma pessoa que quando você lê isso aqui, você sabe as regras, você tem este conhecimento teórico, ou você simplesmente tem a habilidade de falar isso aqui, ok? Aí, como que isso, né? Uma vez que você entendeu isso aqui, como que isso vai impactar nos seus estudos de inglês? Como que isso vai fazer diferença, vai ajudar você a chegar na fluência ou a não chegar na fluência? Da seguinte maneira, você tem que perceber, você tem que ter muito claro na sua mente que, e aqui eu vou colocar as 4 habilidades do inglês: falar, entender, escrever e ler em inglês são habilidades e não conhecimentos. Então, falar inglês não é um conhecimento que você tem. Como eu disse, você pode saber se apresentar em inglês, você pode saber falar todas as frases possíveis no inglês sem jamais entender dos porquês, da teoria que tem ali por trás. Mesma coisa para entender o inglês. Você pode entender o que as pessoas falam em inglês sem jamais entender a teoria por trás. Escrever em inglês, ler em inglês, tudo isso aqui são habilidades que você desenvolve através de treino, através de prática. E não são conhecimentos que você tem que ficar lá estudando na teoria. Então, moral da história, para terminar esse segundo segredo, o que eu quero que você coloque aí na sua cabeça é o seguinte: você quer saber falar inglês? Quer desenvolver sua habilidade de falar inglês? Você vai ter que treinar a sua fala em inglês. Você vai ter que falar bastante inglês. Não adianta você ir para a escola e ficar lá estudando a regra do pronome possessivo. Não é sabendo a regra do pronome, do simple present, do present perfect. Não é estudando a teoria que você vai desenvolver a sua fala. Por quê? Porque se você só estudar a teoria, você está aprendendo o conhecimento, a teoria, mas você não está desenvolvendo a habilidade de falar. Ou seja, quer falar inglês? Você vai ter que treinar a sua fala. Quer entender inglês? Quer ver um filme em inglês sem legenda? Você vai ter que ver dezenas, centenas, milhares de filmes em inglês sem legenda. Por mais que você pegue um livro, Técnicas para desenvolver o seu ouvido em inglês, vai ajudar. Não é que um livro de técnicas é ruim, não, vai te ajudar. Só que enquanto você não for lá, sentar na cadeira e ficar vendo... Eu quero entender filme em inglês sem legenda, seu objetivo. Você vai ter que ver filme em inglês sem legenda. Muitos. Centenas. Milhares. Se você ver uns 300 filmes em inglês sem legenda, tiver um bom vocabulário, você vai conseguir ver filmes em inglês sem legenda. Mas se você passar 300 dias estudando a teoria de como entender inglês, não vai adiantar nada. Mesma coisa para escrever. Quer escrever bem? Você vai ter que escrever bastante. Quer ler bem? Você vai ter que ler bem em inglês. Então, para finalizar o vídeo, lembre-se que falar inglês, entender inglês, escrever inglês e ler inglês são habilidades que você tem que treinar e não conhecimentos. O que acontece na maioria dos cursos é que a maior parte do tempo você está na teoria, no conhecimento. Na maioria dos cursos você vai lá e só estuda a teoria, aprende a regra, aprende lá, sei lá, os pronomes, aí você aprende todos os pronomes, quais são os pronomes, quando que usa o pronome, por que usa o pronome, os tipos de pronome, tudo conhecimento, né? Maior parte do tempo, vamos colocar aí que 90% do tempo, né, é teoria. Isso normalmente nos cursos é assim. E 10% do tempo é prática, né? Ou seja, você passa 90% do tempo desenvolvendo seu conhecimento e só 10% desenvolvendo a sua habilidade. Aí o que acontece? Você não sabe falar, não sabe entender, não sabe escrever e não sabe ler. Agora imagina se você invertesse. Você passasse aqui, vamos colocar 80% do tempo de prática e você botasse 20% de teoria, porque teoria também não é ruim, né? Teoria ajuda. Mas imagina que o teu treino, o teu estudo de inglês é
80% do tempo falando, lendo, vendo, né, fazendo coisas em inglês. E 20% você vai ali e estuda um pouquinho da teoria. Aí sim você irá desenvolver as habilidades, né? A habilidade de falar, a habilidade de entender, a habilidade de escrever e a habilidade de ler. E esse 20% de teoria, esse conhecimento, vai servir como um reforço ali, como um apoio, como uma coisa que facilita, né, dá um empurrãozinho nas suas habilidades. Pessoal, este foi o nosso segundo segredo para o aprendizado do inglês. O que eu quero que você faça agora? Vai aqui embaixo agora, na seção de tem uma seção de comentários aqui embaixo, tá? Tem no Facebook, tem no YouTube, tem no Instagram. Vai no comentário e deixa agora pra mim a sua opinião. O que você achou desse segredo? Você concorda? Você discorda? Você gostou? Você aprendeu alguma coisa? Deixa aqui embaixo a sua opinião. Sua opinião é muito importante pra gente aí fomentar o aprendizado de inglês e de outros idiomas, né? Quanto mais discussão a gente tem, quanto mais... Isso aqui é um conhecimento muito útil. E é legal vocês comentarem, vocês discutirem, porque isso ajuda não só você aí, mas outras pessoas a também aprenderem idiomas aí de uma forma mais eficiente, né? Você vê muita curso de inglês aí que é só teoria, gramática, não sei o que, para que a gente crie aí uma cultura focada mais em aprender o idioma de uma forma mais legal, de uma forma que dá resultado, né? É interessante vocês discutirem. Então, curte o vídeo, vai aqui embaixo, deixa sua opinião, deixa seu comentário, dá o like no vídeo e a gente se vê no próximo vídeo que será o terceiro segredo. Um grande abraço e até lá!